novidade que o Senhor está neste lugar. Eu diria que eu senti que Ele está aqui, mas não é pelo que eu senti. É porque eu creio na Bíblia Sagrada. A Bíblia prometeu que haveria de nascer um, que o seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. A igreja primitiva tinha a ideia que toda vez que ele se reunisse na hora do jantar, na hora da refeição, em volta da mesa, irmão Rony, eles criam que Jesus apareceria ali, depois de ressurreto. Por quê? Os discípulos no caminho de Emaús reconheceram ele na hora que ele partiu o pão em volta da mesa. Eles voltam para casa assustados, e quando chegam em casa, conta para os discípulos: olha, nós vimos Jesus, ele apareceu lá em casa, foi lindo. Ele chega e sauda: paz seja convosco. E pergunta para os discípulos: tem alguma coisa para nós comer? Os discípulos estavam desanimados e foram pescar. Na beira do lago, Jesus está lá e pergunta para os discípulos que tinham pescado e nada pegado: vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram: não. Então se aproxima. Quando chegaram na beira da praia, Jesus tinha peixe assado para eles comerem. Então eles tinham essa ideia que em volta da mesa Jesus aparecia e Jesus estava. Olhe bem o que ele disse à igreja de Apocalipse, à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então nessa noite eu queria que você entendesse que ele está aqui. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Talvez o crente mais difícil de compreender aqui vai dizer para mim: pastor, eu também creio que ele está aqui. Mas a pergunta é: o que é que ele está fazendo? Nós percebemos ele? Você já percebeu ele? Porque se nós viermos essa noite aqui e a gente sair daqui e falar: Deus estava conosco. É? Meus irmãos, Ele quer agir em nós. Ele quer que você saia daqui hoje dizendo assim: realmente, o Senhor está conosco. Olha o texto que eu li, e vou bem rapidinho nele. Isaías estava vivendo um momento difícil na sua vida. No ano em que morreu o rei Uzias, eu não sei se o rei já tinha morrido ou se estava para morrer, porque ele escreveu isso aqui depois da morte. Então no ano em que morreu o rei Uzias, o fato é que Isaías estava preocupado. Ele era da família, primo, e ele tinha dificuldades. Agora, quem será o rei? Quem vai comandar a nação? Ele vai para o templo. Coisa boa é quando o crente entende: se eu for buscar a Deus, Ele tem resposta para a minha vida. Isaías foi buscar a Deus. E quando ele entra no templo, rasga-se o teto do céu, do templo, e ele tem uma visão vislumbrante da glória de Deus. E a primeira coisa que ele viu: eu não estou desamparado, eu estou vendo um Deus grande. Por quê? A Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. A Bíblia diz que esse alto e sublime trono que Deus se assenta, diz assim, que ele se assenta nos céus e os seus pés tocam a terra, de lá de cima sentado. O mesmo profeta Isaías, no capítulo 40, ele descreve um Deus grande que mediu com o punho as águas. O que é isso? Ele pegou as águas do oceano, colocou na sua mão e foi medindo em cada oceano, em cada rio, em cada mina. Com a sua mão ele mediu toda a água do mundo. A Bíblia diz também, meus irmãos, que ele tomou a medida do céu a palmos. Os homens dizem que é infinito porque não acharam o limite, mas Deus sabe o seu tamanho, porque ele mediu a palmo o tamanho do céu.
A Bíblia diz que ele pegou os montes e foi pesando a terra para gerar o monte. E a Bíblia diz que foi em balança de precisão. Balança de precisão não é que nem essas balanças de caminhoneiro, que tem ela é dividida de 20 em 20 quilos. Não, balança de precisão é em miligramas. É a balança que pesa ouro, prata, joias preciosas. Ela é precisa, até o pozinho ela pesa. Então, cada monte que você vê, o Senhor calculou o tamanho, a forma e o peso dele, e o pesou e colocou lá. Por que eu estou dizendo que Isaías viu um Deus grande? Porque a Bíblia diz o seguinte, que quando Isaías olhou, ele viu o Senhor assentado num alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Em algumas Bíblias dizendo que a orla dos seus vestidos enchia o templo. Numa tradução, o séquito era algo que aquele rei carregava, e que naquele negócio, naquele tirante que ele carregava, vinha escrito o número de batalhas que ele ganhou. Por exemplo, ele ganhou a batalha contra o Egito, está lá. Ganhou a batalha contra a Babilônia, estava escrito lá. E aí Isaías olha o Senhor dele assentado num alto sublime trono, e só o lugar onde marcava as suas vitórias encheu o templo. Ele entendeu, eu não estou desamparado, o meu Deus é grande. Aleluia. Quando ele chega diante desse Deus grande, os serafins lhe mostram uma outra característica desse Deus. E os serafins, diz a Bíblia, que tinham 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Vá para o versículo 3, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A segunda coisa que ele viu é que um Deus grande e um Deus santo. Sabe o que é santo? Não suporta o pecado. Não concorda com o pecado. Porque nós somos assim, se é da nossa casa, a gente tende a aliviar. Se é nós que pecamos, a gente tende a aliviar. Ele é santo. Repita comigo, santo, santo, santo. Ele não tolera o pecado, ele não suporta o pecado. Então os serafins explicam para Isaías como é que vive diante dele. A Bíblia diz que eles voavam, que jeito? Com 2 asas cobriam o rosto. Alguém diz na tradição aí que quando você encontra um rei, você jamais pode olhar para os olhos dele. E há filosofias que ensinam isso. Quando o superior fala com você, não olha no olho dele, parece que é desafiador. Então parece que é isso que o serafim está dizendo. Quando você chegar perto dele, não ouse olhar para ele. Sabe o que é isso? Reverência, temor, respeito, consideração. Eu estou diante de um Deus santo. Aramando. Você quer ver Deus começar a operar? Tem que nascer o temor, o respeito. Eu não estou diante de qualquer um, eu estou diante dele, o Todo-Poderoso, Senhor grande na guerra, mas o Deus santo. Temor, reverência. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Quem manda na casa de Deus não é lugar de passeio, não é lugar de entretenimento, é lugar de temor. Quer ver milagre acontecer? Respeita o Deus que está aqui. Rimandou, respeita, reverencia. Segunda coisa que ele ensinou, olha, para ele não se olha de qualquer jeito, porque ele é santo, cobre o rosto, cobre os pés.
Diz que o pavão é muito lindo, mas esconde os pés. Dizem as histórias. Mas o serafim queria dizer: o pé toca a lama. O pé toca a terra. O pé pisa o que não adianta. Sabe o que ele está querendo dizer? Cuidado com o teu proceder. Cuidado com o teu caminhar, com o teu viver. Você vai chegar diante dele, toma cuidado. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, um culto como esse é um perigo para o crente abusado e desavisado, que acha que na presença do Senhor entra de qualquer maneira. Não é assim não. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? Como é que está essa mágoa de estimação? Cobre os pés. Eu li um texto essa semana que me chamou a atenção. Está lá em Deuteronômio 23:13, se a minha memória não estiver ruim. Deus disse para Moisés o seguinte: foi Moisés, avisa o povo para que no meio das armas, escute isso, tem uma pá. Vocês não acreditam quanto esse versículo me abalou? Manda o povo carregar uma pá junto. Que quando o povo, quando o soldado, quando os homens forem fazer as suas necessidades, escute isso, ele cava a terra, faz a sua necessidade, ele evacua, e depois cobre com terra. Olha o versículo 14 que Deus está falando para ele. Sabe por quê, Moisés? Eu estou andando no meio do arraial. Pelo que o arraial será santo, para que eu não veja coisa feia. Irmãos, Deus falou para Moisés: fala para o povo que eu quero que eles entendam. Eu vou andar no meio do arraial. Sabe o que me faz entender? Eu vou pisar no meio do arraial e eu não quero encontrar coisa feia. Olha aqui, ó. Ele está andando aqui, ó. Ele está andando aqui. Ele está passando aqui. E eu posso falar isso para você, sabe por quê? Porque João teve a visão e ele viu 7 castiçais de ouro, 7 candeeiros de ouro, e o Senhor andando no meio dos 7 castiçais. Há uma autoridade de Deus para dizer aqui, ó, Ele está aqui. Ele está andando. Comandou Yasser, Ele conhece você, Ele conhece. Quando Ele andou no meio dos 7 castiçais, lá na carta Ele fala assim: eu conheço as tuas obras, eu sei o teu proceder, eu conheço você. E mandar Ele conhece você. Aleluia. E mandou que ser. Terceira coisa que ele ensina para Isaías: primeiro é o temor, segundo é a santidade, e a terceira, disposição. Eles voavam de um lado para o outro. 2 cobriu o rosto, 2 cobriu o pé, e 2 voavam. Sabe o que ele queria dizer? Que aqui, quem manda é Ele. E se Ele mandar, eu estou disposto a dizer: seja feita a tua vontade e não a minha. Nós estamos vivendo um tempo de crentes autônomos, independentes, crentes que não se mistura, crentes que não está disposto a obedecer
Cuidado, você está na presença dEle, o Todo-Poderoso, o Santo, o Deus Senhor da glória. Você está na presença dEle, e diante de Deus, me escute, só tem uma frase a dizer: seja feita a tua vontade e não a minha. Irmãos, às vezes eu fico pensando até que ponto nós chegamos de dizer eu não vou, isso eu não gosto, isso eu não quero, eu queria que o culto fosse assim, eu queria que as coisas acontecessem assim. Olha para mim, se a coisa não acontece do teu jeito, o bico cresce. Se não acontece da tua maneira, já fica empinado. Em nome de Jesus, a vontade é dele, acontece o que e como ele quer. É ele, é ele, é ele, é ele. O grande aqui é Ele, o Senhor aqui é Ele, o Todo-Poderoso é Ele. Por favor, pode adorar a Ele, porque é para Ele a adoração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Os serafins mostraram isso para Ele. E quando Ele está observando a glória de Deus, Ele olha para outra coisa, Ele vê outra coisa. É isso que é lindo. Ele vê ele. O Isaías está vendo a glória. Agora o Isaías olha para dentro dele. Oh. Só Deus para fazer o homem ver ele. Só Deus para proporcionar esse momento para você ver quem você é. Ele lembra da nossa estrutura e sabe que somos pó. Bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Ele sabe quem é você. Mas aí Deus abre o olho de Isaías, Isaías olha para ele. O Isaías está olhando a visão, que deslumbrante, que maravilha, que coisa linda. Mas eu penso que Isaías deu uma tristeza nele, uma angústia nele, sabe por quê? Porque diante de Deus, ninguém pode dizer sou, só Ele é. Sabe o que é que Isaías viu? O seu pecado. Às vezes eu fico observando, meus irmãos, como é que nós somos bons. Tem hora que eu fico prestando atenção em mim e falo, rapaz, eu estou quase igual um anjo. Mas quando chega nos pés dele, oh Senhor, uma mesa pronta, todo mundo comendo, chega uma mulher pecadora por trás de Jesus, prostra-se nos pés e começa a chorar. Aquela mulher viu quem ela era, porque percebeu quem Jesus era. Enquanto você não descobrir quem Deus é, você não vai ver quem é você. Vai continuar andando na igreja achando que é mais que os outros, achando que é santo, achando que é o bom, achando que conhece, achando que sabe. Mas quando chega diante dele, ele mostra a sua mentira. Ele mostra o seu coração enganoso. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá, diz Deus. Eu conheço, eu esquadrinho o coração do homem para dar a cada um segundo os seus feitos. Deus te conhece. O texto bíblico para hoje é esse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deus faz o homem olhar para dentro de si. E quando Deus faz isso com o homem, Ele não vê coisa boa, não. Ele vê a ruindade que ele carrega. Ele vê o homem mentiroso que ele é. Ele vê o homem enganador que ele é. Mas tem outra coisa que ele vai ver: o poder da graça. Aleluia. Ele mostra para ele: escuta, Isaías, diante de mim assim, você não é nada. Diante de mim assim, quem é o homem para que eu me lembre dele? Nada. Mas tem uma coisa, a minha graça te basta, aleluia. Quando ele vê a sua miséria, Senhor, eu vou perecer, ai de mim. Oh, aleluia.
Um daqueles serafim entende a mensagem. É hora da graça agir. Vai lá no onde foi o altar, pega a brasa e vem com a brasa. Pronto, Isaías. Teu pecado foi apagado. Teu pecado foi purificado. Você está limpo. Dá para glorificar o Senhor? Você está limpo. Você está livre. E assim, meus irmãos, quando a presença de Deus vem, você sente o seu pecado, a sua angústia, a sua dor. Mas de repente vem a graça. O bálsamo começa a cair sobre você. E Ele está aqui hoje. Ele está aqui para isso. Ele está aqui para isso. Ô pecador, ô pecadora, Ele está aqui. Aleluia. E a graça dele começa a cair sobre Isaías. Isaías sente o alívio. Olha, se não parece uma petulância. De repente, eles estão conversando lá entre eles, a Trindade falando. E agora? Quem enviaremos? Quem há de ir por nós? O homem que até agora estava chorando com medo de morrer, levanta a mão. Ei! Eu? Olha eu aqui, envia-me a mim. Oh, glória a Deus. Sabe o que ele entendeu? Eu faço parte agora dele. Agora se ele precisa de alguém, ele achou. Se ele precisa de alguém, ele achou. É por isso que eu não entendo quando alguém diz Deus está conosco, mas Ele não muda, Ele não altera a sua forma de agir, Ele não altera a sua frequência no culto, não altera a frequência na oração, não altera a contribuição, não altera o seu meio e maneira de viver. Como? Eu orei a Ele e pedi a Ele que se Ele não fosse para se manifestar, não adiantaria a nossa reunião. Se for para viver de qualquer maneira, é melhor carregar o nosso caixão. Mas aqui é para entrar e glorificar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Se você não está disposto a obedecê-lo, é possível que você não tenha tido encontro com Ele. Fique de pé. Nós vamos fazer uma oração. Preste atenção. Esta palavra não serve para todo mundo. Há pessoas que ainda estão vendo estrelas. Mas se você entende que Deus está aqui, se você deseja ser transformado por Ele, você vai orar comigo agora. Essa oração eu quero que você pede para Ele. Se está aqui, eu quero te perceber. Eu quero ser transformado hoje. Eu quero. Eu quero. Eu estou falando com você que acha que está bom. É você. Eu quero ser transformado hoje, Senhor. Diga para Ele, essa casa é sua. Esta casa aqui é sua. Aleluia. Aleluia.
Vamos orar? Pode orar, irmão. Se você quer ele, comece a pedir por ele. Diga para ele que você está disposto a respeitá-lo, a reverenciá-lo. Diga para ele. O Senhor é o maior. A primazia é tua. Aqui está a sua igreja, Senhor. Aqui está o seu povo, Senhor. Aqui está a sua igreja, Senhor. Oh, aleluia. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Se você tem coragem, pede para Ele te tocar. Diga para Ele que você quer ser transformado. Deixar de ser o crente que é. E ser o crente que Ele gostaria que você fosse. Ore. Fale com Deus, fale com Ele agora. Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Mas se o Senhor não manifestar a tua presença, se a igreja não lhe perceber, não haverá mudança. Te mandou. Ai, eu cheguei amando a vidas para ser renovadas, Senhor, a vidas. Aleluia. Glória a Deus. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Pode assentar, meus irmãos.